Hi everybody, hello my friends, I'm back. Estamos de volta para a nossa Friday, a nossa sexta-feira, aqui na primeira série, impactante. E aí, bom giorno, amigo Gabriel André, estava comigo ali na terceira série agora há pouco. Estamos aqui juntinhos, together, né? Together, na nossa primeira série, que é um espetáculo. Um bom dia a todas as escolas que estão conosco. Você que nos acompanha pelo chat, vai aí depois acompanhar a aula, a reprise. Vamos estar trabalhando sempre aí, né, de modo a trazer muitas informações de uma maneira clara, objetiva, para você, né, que tem algum tipo de dificuldade com estas nossas aulas envolvendo este idioma muito bacana, né? Baixa Grande do Ribeiro 9. Muito bom dia a cada um dos professores, professoras, pessoal da Secretaria de Educação, meu ilustríssimo diretor, né? A Dene Andrade e a vocês que nos acompanham sempre em real time, em tempo real. Na aula de hoje, nós vamos ter aí o objeto do conhecimento, dando continuidade aos gêneros orais, os pronomes relativos, né? E nós vimos que nesse processo de oralidade, os textos podem ser escritos ou não, porque a partir de uma propositura oralizada, eu posso ter a transcrição, e aí nós temos um texto dos mais variados gêneros textuais. Como assim, professor? Nós vimos que dentro dessa linha dos textos, dos gêneros orais, eu posso ter a transcrição de uma notícia, eu posso ter a transcrição de uma reportagem, eu posso ter a transcrição, né, de um e-mail, de uma carta. O que seria isso? Você está verbalizando e vai escrever algo, não é? E dentro desse processo, você passa a ter vários outros gêneros textuais. Por exemplo, eu vou transcrever um debate, eu vou transcrever uma entrevista de emprego, um atendimento em uma loja, em uma padaria, em uma loja de confecção, que nós já fizemos aqui. Eu vou transcrever o diálogo que aconteceu entre pessoas, amigas, próximas ou não, fazendo aí menção a um acontecimento, né, durante as férias, durante uma viagem. Vou trazer um relato, né, de algo que aconteceu particularizado. O que seria isso? Você vai ter aí da composição oral ao texto escrito, e aí nós teremos inúmeros outros gêneros textuais, certo? Da teoria à prática, nós intercalamos, né, teoria, leitura, interpretação, resolução de questões durante a aula, e temos o para casa, que eu deixo aí para vocês, slides de 59 a 64, que eu trago aí como referência para a aula da semana que vem, resolvendo, né, possíveis dúvidas. Aqui a nossa habilidade em foco, que é a compreensão e análise desses processos de produção e circulação dos discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função a interesses pessoais e coletivos, tá? Então, gêneros textuais. Nós, a todo momento, nos procuramos relembrar o que são os gêneros textuais. Costumo dizer que os gêneros textuais são as silhuetas, né? O sombreamento do texto. É aquilo que te permite não ler o texto, mas ter uma vaga ideia, ou até mesmo de forma acertada, do que é que ele trata. Tá? É o que te possibilita ver uma canção e saber que é uma canção ou um poema. É o que te possibilita ver uma propaganda e saber ali que se trata de um anúncio, uma pauta publicitária, um cartaz eletrônico, um meme, um cartoon, tá? Uma carta aberta, tá? Uma charge, uma notícia. Pois é. Então, os gêneros textuais, eles representam o que, gente? Olha aqui, um conjunto de textos, o quê? Orais, tá? Ou
escritos, que possuem características próprias, tais como estrutura, linguagem e temática. Todos eles cumprem uma função comunicativa e social dentro de um determinado contexto. Você pode ter certeza que dentre as competências e habilidades, nós somos convidados frequentemente a relembrarmos a função comunicativa e social em detrimento a um contexto. Os gêneros textuais, eles são caracterizados mediante 3 elementos: o conteúdo temático, que é relativo ao tema, a construção composicional, que é relativa à estrutura, e aí você tem inúmeros modos de ser convocado a entender essa parte, o estilo, que é relativo à linguagem. Gente, isso nos traz apenas, né, uma rápida olhadela dentro da composição da oralização textual, trazendo aqui para a parte escrita, que é comprovadamente utilizado em nossas provas. Tá? Nesse primeiro momento, eu consigo visualizar que aí se trata de que texto? A que se propõe esse texto? Eu consigo visualizar que, estruturalmente falando, eu tenho aí um texto vocacionado à informalidade, à formalidade. Qual tempo verbal é predominante? Tá? Eu tenho tudo isso. Eu tenho quais pronomes, palavras cognatas, não cognatas. Qual é o conteúdo do texto? Esse texto, ele foi confeccionado com qual intento? De quem para quem? Tá? Eu posso fazer aí uma checagem. Então, tudo isso ele entra dentro desse composer de indagações. Eu consigo visualizar o que tanto aí? O gênero, os meninos ali já estão colocando aí que se trata de um e-mail, né? Eu consigo visualizar que ele tem a propositura de uma carta, não tem? De quem mandou, para quem, localização, né? Eu percebo que tem uma linguagem formal ou informal. E qual é o conteúdo, né? Qual é a ideia central que ali está se fazendo presente nesse texto? Qual é a ideia central? Professor, foi aí do dia 17 de fevereiro de 2021, né? Dia 16 de fevereiro de 2021, lá de Fortaleza, Ceará. Tudo bem? A pessoa mandou lá, olha só, dos recursos humanos. Que é esse Thomas Charlie. We wait for you. Esperamos por você. Thanks. Obrigado, né? Obrigado. Esse texto foi direcionado para a Emily, tá? E veio da Kevin Clothes and Shoes. Olha aqui, veio dessa empresa, que ela está baseada em Fortaleza, no Ceará. Observamos que através, essa palavra aqui, através, through this email, I come, venho informar, venho informar, I come to inform you, né? Eu venho informar that, olha só, that, esse aqui é um pronome relativo, né? Ele traz essa ideia de relação envolvendo esses acontecimentos aí. Por que ele veio informar a você, né? Com relação a quê, né? Ele veio informar que o seu currículo, olha só, o seu perfil profissional, o seu perfil profissional has been, ele foi, né, analisado por nossa empresa
olha aqui o nosso I. E você foi o quê? Aprovada, aceita, né? Para fazer parte, to be part of, para fazer parte de nossa equipe, né? Ó, para fazer parte de nossa equipe. Part of, né? Então, tivemos lá uma entrevista de emprego, de trabalho, e essa pessoa ficou aguardando essa análise, ou tivemos aí o envio de um perfil profissional. Nós temos aí como ter essa análise muito bacana, né? Foi um envio. Então, através desse e-mail, I come to inform you that que o seu perfil profissional has been, né, foi analisado by our company, por nossa companhia, and that you have been approved. Aí que você foi selecionada, aprovada. To be part of, para fazer parte do nosso time, da nossa equipe. We will be very happy. Ele está dizendo aqui que eles ficarão muito felizes, né? Ó, eles vamos ficar, né? Ó, muito felizes. Vamos ficar muitos felizes. Be very happy. Will be very happy. Nós vamos ficar muito felizes. To have you. Para ter você na qualidade de Sales Supervisor. Diz até aí onde ela vai trabalhar. Nessa parte aí que ela vai verificar, supervisionar, acompanhar a questão das vendas. But, e aí ele trouxe um detalhe aqui. Mas, né, ó, mas, you need to, você precisa, need to do, você precisa, extrema necessidade, né, de fazer some exams, alguns exames, para ser o quê? Admitida. Therefore, assim sendo, olha lá a palavra, therefore, outro conector, né? Therefore, assim sendo, tá? Sendo assim, you need to appear, você precisa comparecer tomorrow, amanhã, dia 17 do mês 2 de fevereiro de 2021, às 9 horas da manhã, né, no setor de recursos humanos, ó, na sala, né, o setor de recursos humanos, for more, para mais information, para mais informações. Tá? We wait for you. Esperamos por você. Thanks, muito obrigado. O Thomas Charlie é o responsável aí pelo setor de recursos humanos dessa empresa. Olha a quantidade de situações que podemos trabalhar num texto desse. Curtinho, né? Mas temos como trabalhar inúmeras situações aqui, tá? Então, vamos lá para a primeira. O texto é um exemplo de quê? De uma conversa informal, de um e-mail e apresenta um texto formal, aplicativo de bate-papo, uma carta. Bom, nós temos aqui, né, tranquilo, como vislumbrarmos pelo formato dele, do que é que se trata. Pela estrutura, né, escrita, ela fora oralizada e transcrita para esse gênero textual digital, né, que é o e-mail, que segue o padrão, né, das antigas cartas. Mas eu não posso marcar a letra B. Aplicativo de bate-papo, nada a ver. Ele tentou confundir com aquele símbolozinho lá do e-mail, né? Mas você percebe que ali foi um e-mail enviado para um outro endereço eletrônico.
Dentro dessas questões, eu consigo visualizar que o texto ele foi conduzido dentro de uma linha de formalidade, né? Ele não tem aqui, ele não tem palavras contraídas, não tem gírias, tá? Ele não tem aí abreviações. Então, nos leva a contactar a letra B, um e-mail, e apresenta um texto mais formal. A ideia, né, da formalidade, tá? Mesmo que não seja com aquele linguajar tão peculiar a essas questões, né? A ideia central do texto está focada na análise e aprovação de um currículo para a vaga de emprego, na análise e aprovação de currículo para uma vaga de vendedor, né? Na reclamação de uma compra realizada pela internet. Então, aqui nós já vimos compra, está errado, com certeza errado também. Ficou aí, na análise e aprovação de currículo para a vaga de emprego ou vaga de vendedor, tá? Ou vaga de vendedor. Voltando lá no texto, nós temos aí qual parte do texto, qual fragmento iria me conduzir a essa resposta. Qual é a vaga, se é que aparece, vaga de emprego? Professor, aparece. Ele diz sim o que ela vai ocupar, né? Ela diz sim, ó. Olha aqui. You have been approved. Você foi aprovada para fazer parte da nossa equipe. Nós ficaremos muito felizes em ter você como, olha aqui, é essa parte aí, a nossa resposta. E aí, você sabe qual é esse emprego que ela vai ter? Ela foi, né, aprovada para fazer parte, ocupar qual cargo nessa empresa? O aluno iria ver aquela palavra, né, e iria dizer, moço, mas está fácil. Eu vou dizer que ela vai ser vendedora, né? Será que ela vai ser vendedora? Será que ela vai ser gerente? O que é que ela vai exercer nessa empresa? Está ali na partezinha azul. Você consegue detectar de primeira linha. Tá? Outro detalhe, ele poderia perguntar para nós qual é o tempo verbal predominante. Muito tranquilo também. Qual é o tempo verbal predominante? Então, quais tempos verbais eu consigo visualizar nessa estrutura? Certo? Gente, para você que marcou a letra A, observe que nós temos aí um currículo para a vaga de emprego. Tá? É a que mais, né, se situa. Vaga de vendedor, olha lá a palavra, tá? Eu já deixei para você aí, ó, tranquilo aí de azul. Olha a vaga que ela vai ocupar. Né? Aqui é o cargo que ela vai ocupar. Ela tem um cargo de supervisora de venda, supervisora de loja, né? Supervisora das vendas. Ela vai ser é um cargo de confiança. Ela vai supervisionar, né? Supervisora de loja. Certinho, gente? Supervisora aí das vendas. Ela não vai ter esse cargo de vendedora. Então, ó, a que mais se aproxima é a análise e aprovação de currículo para a vaga de emprego, mas ele não disse qual era a vaga, tá? Em contrapartida, a letra B, ela falou vaga de vendedor, esperando que a pessoa se confundisse lá com o nome vender. Tudo bem? Na reclamação de uma compra, não é compra, mas sim um currículo realizado pela internet, e o produto não chegou. Na reclamação de uma compra realizada pela loja, né, na loja física, aí nós temos aí realizada na loja física, e o produto apresentou defeito. Fica claro aí que a que mais se aproxima da veracidade das nossas respostas é a letra A, já que ele não diz
ele não vai nos dizer qual foi o cargo, mas sim faz pertinência ao que ela se propôs. Colocou lá um currículo para aquela vaga e ela foi selecionada. Bom, dentro do processo de oralidade dos textos, eu consigo visualizar os textos em forma de diálogos. Aí nós temos a oralidade marcada pela alternância de turnos e conseguimos ver, por um exemplo, né, a presença de dois personagens. Nós temos o personagem A e o personagem B. Dentro dessas circunstâncias, é comum, muito comum, fazer perguntas assim, ó, qual é o conteúdo, aonde isso está acontecendo, né, o que foi falado pelo personagem ou A ou o B, qual é o tempo verbal, tá? Ou se tem a presença de certas estruturas. Bom, dentro do que nós podemos visualizar, nós temos aí como relatar. Será que essas duas pessoas aí, letra A e letra B, né, esses personagens, será que eles são, tipo, pessoas distantes? Será que são conhecidas? Será que o texto é marcado por formalidade ou informalidade? Né? Seria assim. O que aconteceu? Foi algo bom, algo ruim? Né? Eu já posso analisar que lá na letra do personagem A, eu já consigo visualizar, tudo bom, João Vitor? Que aconteceu algo muito chato. Né? Bom dia. E nós temos um acontecimento que envolveu polícia, envolveu, né, bandido, ladrão, tá? E aí eu consigo visualizar que tem algo negativo aí. Que foi? Algo que aconteceu com o car, tá vendo ali? O car, o carro daquela pessoa. Né? O ladrão, ele roubou o carro, the car that I rented, né? Que eu aluguei. Hey, John, you look sad. Are you okay? Ei, cara, tá parecendo que tá assim meio que para baixo, triste. No, I'm not. Eu não tô bem, não. Are you okay? Não, não tô bem. Tá? O ladrão roubou o carro que eu aluguei. Nossa, oh, really? Did you inform the police? Né? Você informou a polícia? Yes, I did. Então, certo, nós temos aí a marca short answers, né? Algumas abreviações. Nós temos aí um vocabulário marcado aí por intimidade. Essas pessoas se conhecem e agora nós vamos dar uma olhada lá no texto para saber o que é que ele vai pedir. Pois bem, analisando o primeiro momento, agora ele marca um item que faz parte dessa estrutura. Ele quer saber esse item aí. Quem seria esse item? Né? O que seria esse item? Tá? O texto apresenta na conversa a expressão that, o vocábulo that. Tá? O vocábulo that. Que desempenha a função de quê? De sujeito, de preposição, de objeto, de complemento do vocábulo thief, quer dizer ladrão. E aí? Ele apresenta o that e ele desempenha a função de quê? Sujeito, preposição, objeto, complemento do vocábulo ladrão. E olha onde nós tivemos aí a marcação, né? Tudo bem? Então nós já sabemos que os pronomes relativos, eles desempenham uma função. E eles podem ter função de sujeito ou função de objeto, né? Eles podem ter função de sujeito ou função de objeto. Para ter função de sujeito, depois do espaço, ele vem verbo. Para ter função de objeto, depois do espaço, não pode vir verbo. De uma maneira bem prática, essa é a tepa, né? E você não erraria nenhuma.
Então, se voltarmos para o texto, nós vamos verificar que o termo que vem depois é o I, que quer dizer eu, que corresponde à primeira pessoa do singular. Portanto, senhores, eu já consigo visualizar que é algo diferente de verbo. Então, eu posso tranquilamente dizer que a função que ele executa é de objeto. Assim sendo, nós temos como letra correta a letra C, essa daí que os ilustríssimos terminaram de marcar. Good job! Parabéns! Tá? E agora ele vai fazer que questionamento? A expressão that, ela poderia ser substituída sem prejuízo de significado, sem prejuízo de significado por quem? Bom, dentro desse conteúdo, nós vimos que o that, ele pode substituir muita gente. Para tanto, você precisaria completar adequadamente essa tabelinha aqui, ó. O que vem antes e o que vem depois. Tá? Então, vamos lá seguir essa vibe aqui. Se o termo que vem antes for uma pessoa e depois vier verbo, quem você vai colocar aqui com a função de sujeito? Se o termo que vem antes for pessoa e depois vem algo diferente de verbo, quem é o item que pode nos assegurar aqui a presença? Se o termo que vem antes for diferente de pessoa, for um animal, uma coisa, e aqui o termo que vem depois não interessa. Se o termo que vem antes for um substantivo e o termo que vem depois for um substantivo, e você precisa dar a ideia de posse. Então, quem seria responsável por completar esta tabela? Bom, ainda nós temos o que é responsável por trazer ideia de time. Quem é o responsável por trazer a ideia de time? O responsável por trazer a ideia de place. Quem é o responsável por dar a ideia de place? Tá? O responsável por indicar uma reason, um motivo. Quem pode nos dar uma ideia de reason, motivo, né? Certinho? Aí nós temos a presença dos pronomes. Esses pronomes desempenhando uma função muito bacana. Tá? Vamos preencher? Vamos lá? De tempo, você tem o próprio when, porque a tradução é quando. De place, você tem o próprio where. Tradução dele, ó, onde? O próprio why. Olha lá o porquê. Aí você ainda tem como. Você tem o what, qual, tá? E você tem o próprio that. Ele não vem após preposição. Ele não vem, por um exemplo, entre vírgulas. Mas ele é gente super boa, porque ele pode substituir o who, ele pode substituir o próprio whom, ele pode substituir o próprio ó. Pronto. Tá? Aí eu falto agora ir lá no texto e verificar
Se o termo que vem antes é o quê? Se é animal, se é coisa, se é pessoa, certinho? Tem que ver se vem preposição, se está entre vírgulas. Bom, se o termo que vem antes é pessoa, o que vem depois eu uso o who e de uma maneira informal eu posso aplicar that. Se o termo que vem antes for pessoa e depois não é verbo, então eu vou ter a funçãozinha de objeto e eu posso, ó, that. E professor, e aí? Função de objeto. Se o termo que vem antes não for pessoa, né, for um animal, for uma coisa, um objeto, você pode trabalhar com esse moço aqui, ou, né, informal, that. Indicando posse, você tem o próprio whose, que significa cujo, que significa cuja, que significa cujos e que significa cujas. Então, temos aí essa tabelinha, que você precisa estar sempre aí ao alcance, né, para poder trabalhar adequadamente. Então, voltando lá para a nossa questão, o termo que vem antes não é, ó, pessoa, é carro. Então, diferente de pessoa. Pronto. Quem lembrou isso, já teria como, por um exemplo, ver que não está depois, né, não vem depois, não vem acompanhado de vírgula, não está entre vírgulas, né, não vem acompanhado de preposição, certo? Então, tranquilo, que ele pode sim ser substituído por letra C, sem alteração de sentido. Alright? Pay attention. Ele falou sem alteração de sentido. Vamos dar uma olhada, já que nós estávamos falando, né, dos pronomes relativos. Lembrando que vai ficar aí a tarefinha para casa. Na próxima aula eu inicio a aula falando dessa tarefinha para casa. Aí nós vamos trazer textos e nós vamos trazer, né, o objeto a ser trabalhado da sexta-feira. Pois bem, os pronomes relativos são esses aí, que significam que, né, significam quem, significam que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais e etc. Tá? Somente o whose, você vai lembrar que ele pode significar o cujo, cuja, cujos e cujas. E esse moço, ele tem a ideia de posse. Certinho? Ele tem a ideia de posse. Acabamos de verificar a presença, inclusive, né, a presença desse conteúdo, ele vai reverberando de tão clássico que ele vai se fazendo presente nas demais séries. Então, você pode ter certeza, você que está nos acompanhando aí na sua escola, que esse conteúdo ele vai nos acompanhar aí até dezembro, nas nossas últimas provas, na prova de recuperação, naquela prova final, tá? Então, temos que tomar um certo cuidado e estarmos aí revisando tudo, certinho? Cuidado com as aulas, gente, de revisão. Cuidado com, leve a sério a resolução dos exercícios, a tarefa para casa, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês como é que é o comportamento disso, nós estamos vendo, né? O comportamento disso dentro de texto. Por isso que se fez necessário aqui rememorarmos. Nós vimos aí o who, nós vemos o whom, aí agora nós estamos vendo that, who, whom. Nós estamos vendo aí which, whose, e nós vimos a presença desses meninos aqui, ó, where e when, que são chamados de advérbios, né, advérbios relativos. Advérbios relativos. Então, o pronome relativo, ele é esse, né, content que vai nos
introduzir, né? Ele é um pronome que no período composto ele retoma um termo antecedente, o que vem antes, representando no início de uma nova oração. Tá? Então, nós temos aquela modalidade de ver o espaço e pedir para você marcar com o pronome correto. Tem aquela outra modalidade que você tem, ele em destaque, pedindo para verificar o seu substituto sem perda de significado. E tem o outro, que é no texto, ele vem destacado e pergunta a que ele se refere. Muito bem, tá? Esses últimos, chamados de advérbios relativos, nós já percebemos que são indicadores de posse, de lugar, de tempo, tá? São chamados de advérbios relativos e são os indicadores de posse, de lugar e de tempo. Mas, professor, em que circunstância eu vou analisar isso aqui? E você abre esse sorriso aí, porque de fato, muitas possibilidades. Vocês vão ver lá na segunda série que temos, inclusive, a possibilidade de não usá-los. Vocês vão verificar que temos uma possibilidade de, quando o termo for pessoa, eu poder utilizar o who, o whom, o próprio that. E aqui, quando for verbo, quando for pronome, quando for preposição, tá? Então, nós temos aqui uma série de situações a ser analisada. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, pay attention. Nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Você tem casos que eu só posso usar o that. Você tem casos que você pode deixar de usá-los. Tá? Você tem casos que eu não posso substituir, porque é uso de obrigatoriedades de uso. Então, nós temos aí o who, que significa que, quem, que, o qual. Whom, quem. Whose, cujo, cuja, cujos e cujas. With, que, o qual, que. Where, onde. When, quando. That, que. Ele pode substituir esses meninos. E what, o que. Certinho? Todos eles têm uma maneirazinha obrigatória de serem utilizados. E agora nós vamos à nossa parte prática. Vamos lá para tradução, resposta e justificativa. Tradução, resposta e justificativa. Por que você usou? Qual é a resposta? É letra A? É letra B? Ou é letra C? E para isso nós vamos deixar 2 minutos na tela, por favor.
Vamos lá, meu povo. Cadê Baixa Grande do Ribeiro? Cadê as escolas? Grande Gabriel, participativo como sempre. Cadê João Wilson Souza? João Victor Souza? Olha, senhoras, vocês vão olhar assim, ó, o espaço está aqui. Então, sem medo de ser feliz, tá? Ó, o espaço está aqui. Então, num modelo desse de questão nossa prova, ele quer tão somente saber se você vai analisar o seguinte, o que vem antes. Ah, rapaz, aqui veio escola. Então, é a escola. Escola não me dá a ideia de place, não é a ideia de place, ó. Ideia de place, de lugar, right? Lugar. Então, quero dizer que esta é a escola, esta é, né? Esta é a escola. Olha, students, que é os alunos, estudantes, learn, né? Aprendem, ó, essa é a escola que os alunos aprendem mandarim. Ou, numa tradução mais assertiva, mediante aquilo que nós temos o hábito de ver, né? Esta é a escola onde os alunos aprendem o mandarim. Ah, eu estou precisando aqui do onde, ó. Onde. Porque ela vai me dar essa ideia de place, tá? Ele tem que me repassar essa ideia de lugar, onde. Por isso que a resposta vai ser where, né? Where. Where. Tudo bem? Isso aqui tem a tradução de onde. Por isso que a resposta... There is the school where students learn, né? Onde as crianças, os alunos, aprendem mandarim. Alright? Que já ficou bem na cara, ó. The place, o lugar, o local, né? The place, ó, eu, lugar, eu, want to live, ó, want, quero, to live, morar, residir, viver, né? When, quando, ó, when, quando, I'm older, né? Quando estiver, older, essa palavrinha aqui, ó, R, esse sufixo, mais old, velho, older, mais velho, é a Itália, Italy. Então, eu quero dizer assim, o lugar onde eu quero viver, né, o lugar onde eu quero viver, né? Want to live, I want to live, eu quero viver, when I'm older is Italy, é a Itália. Então, é o lugar onde eu quero viver quando eu for mais velho. Então, por isso, está fazendo referência a where, que significa onde. Está fazendo referência a where, que significa onde. Essa agora, fiz uma, vocês fazem outra, tá? Nós temos aí três opções, vai depender do termo e do sentido que ocupa, né? Do sentido que ocupa. Então, vamos lá. A scientist is a person. Então, é uma pessoa. O cientista é uma person. Pessoa. O cientista é uma pessoa das research, que faz pesquisa. Então, que pesquisa, né? Que pesquisa.
Eu quero justamente esse que faz pesquisa. Então, vamos botar assim, ó, que pesquisa. Né? Olha aqui o verbo fazer. Então, faz, né, pesquisa. Faz pesquisa. Então, vamos deixar só assim. A scientist is a person does research. Né? Faz pesquisa. O termo que vem antes é uma pessoa. Ó, um cientista. Né? Então, eu estou falando de uma pessoa. O termo que vem depois é um verbo. Tá? Esse aqui somente seria utilizado se o termo que vem antes ele for diferente de pessoa. Esse aqui, ele me traz uma ideia de place. Uma ideia de lugar. Come on. Então, eu posso utilizar esse menino aqui quando o termo que vem antes é uma pessoa. Nesse sentido, ele ocupa a função de sujeito. Então, para quem marcou aí a letra A, acertou, né? A scientist is a person, né, who does research. Eu poderia substituir esse who aí por quem? E aí, grande Alencar, senhor, muito bom dia. Exatamente, André. Eu poderia utilizar esse does e substituir ele por quem? Eu poderia substituir esse who por quem? Nós sabemos, esse who eu poderia substituir por that. Agora, o that, ele é de uso mais informal. Né? Ele poderia, sim, aparecer o próprio that aí. Ele é de uso mais informal. E aí eu poderia dizer agora o seguinte, esse who está se referindo a quem? A pessoa, na qualidade designada como cientista, tá? Cientista. Por isso que ficou assim. Vamos deixar essa com vocês, 2 minutinhos na tela.
Alright, I came back. Voltando. This is a machine. Machine, uma máquina. Olha, machine é uma máquina. Machine, máquina. Makes fake, né? Snow, não é verdadeiro, né? Makes fake snow. Essas nevezinhas cenográficas, né? A gente observa em algumas regiões eles querem deixar aquela área onde recebe um grande número de turistas. Olha, aqui na nossa época mais fria nós temos essa intensidade. Agora quem quer ver na verdadeiro, né? Aí tem que ir para as regiões mais gélidas. Então, this is a machine makes fake snow. O antecedente aqui, ele é diferente de pessoa. Tá? Então, já notamos que a resposta vai ser essa letra. Eu poderia, inclusive, substituir por that, né? Que é esse que. Vem aqui, ó. Que faz neve. E essa neve, obviamente, não é uma neve verdadeira. This is a machine. Então, esta é uma máquina que faz, né? Esta é uma máquina que faz, né, fake snow. A neve falsa. Não é verdadeira. Neve falsa. Fake snow. Só lembrar de fake news, né? Fake news. Neve falsa. Aquelas neves cenográficas. Alright. This is the what cost a fortune. Olha, quer dizer assim, este é o relógio que custa uma fortuna. Nós temos mais uma vez a presença de um antecedente ser diferente de pessoa. Tá falando aí de relógio, né? Ó. Este é o relógio. E agora eu quero dizer assim, ó, que eu poderia colocar inclusive o that. E posso colocar quem? O it. Que custa uma fortuna. Olha aí a palavra transparente, né? Este é o relógio que custa uma fortuna. Por isso você tem como resposta a letra, né, B de bola. Só questão boazinha, questãozinha muito tranquila, só para condensarmos ainda mais a nossa linha de raciocínio. E aí? The teacher is a person who works na school. The teacher is a person who works na school. Nós temos aqui o presente simples, demarcado aí pela presença do S no verbo principal. Esse S aí é uma flexão. Então, eu posso dizer que a sentença, ela está no simple present. Forma afirmativa, terceira pessoa do singular. Para você que gosta de treinar muito, é gratuito. Acesse lá, ó. Lá tem vários treinos de vocabulário, tá? Olha aí, ó. Vários treinos aí de vocabulário. Tudo bem? São joguinhos que você pode escolher o tema e ele te diz lá um tempozinho e você fica competindo com pessoas de várias partes, né, do mundo, tá? Para saber quem é aí o detentor das marcas, né, de várias partes do mundo. É só escolher o idioma, que se for várias partes do Brasil, você vai ver aí quem são os primeiros ranqueados. Só escolher a temática. Então, está dizendo aqui que o professor, né, tá? O professor, ele é uma
pessoa, literalmente, olha o termo que vem antes, pessoa. Então, quero dizer assim, ó, que, olha aí, ó, que trabalha na escola, tá? O professor é uma pessoa que trabalha na escola. Olha aí, o professor é uma pessoa que trabalha na escola. Olha aí a escola, que. Então, resposta correta, sem medo de ser feliz, letra A. Tá? Letra A. Tudo bem? Então, aí nós temos, olha aí, muito, mas muito treinamento. Só colar aí esse endereçozinho lá no teu browser, no teu buscador. Ele vai abrir essa página. Você escolhe lá. É free, né? É 0800. Você escolhe lá o tema, se quer vocabulário, parte da casa, se você quer falar sobre o conteúdo para completar com o fragmento do texto. Vocês vão ver que é muito legal, muito bacana essas dicas assim. Certo? Então, gente, na aula de hoje, nós trabalhamos aí muitos modelos envolvendo o texto, demos continuidade aí a um fragmento dos textos oralizados, desta feita, não é, da parte escrita, que são lá nos e-mails. Nós conseguimos visualizar o que é, não é, essa parte de treinamento que envolve o texto e também esse fragmento que é chamado de pronomes relativos, sendo utilizado aí em vários modelos de questões. Esse aqui ficou tranquilo, né? Quer dizer, o gato, e eu quero dizer assim, o gato que vimos, né? O gato que vimos no parque, ele tem ou tinha olhos verdes, né? Tem ou tinha, né? Ó, tem ou tinha por conta do vimos lá, tá? Como o termo que antecede não é pessoa, tá? O termo que não antecede não é pessoa, tá? Aí você tem como resposta correta essa letra e eu ainda poderia colocar o próprio that, tá? O próprio that, e ele não iria perder significado. Então, na aula de hoje, dentro da composição dos textos orais, né, nós vimos aí a presença de escritos e não escritos, fomos para a parte que nos interessa, que são os textos escritos. Nós trabalhamos aí entre e-mail e diálogo, vimos a presença de conteúdo, alternância de turno, né? Domínio dos tempos verbais, presença dos pronomes relativos. Quando usar, né? Quem usar, quando substituir, qual a ideia que esse vocábulo ele adota em sentenças as mais variadas, de acordo com a sua temática. Eu te espero na próxima aula, próxima sexta, com muito mais treino e informação para você aqui na nossa primeira série. Até mais!